Hello everyone, aqui é o professor Kenny Araújo, eu sou da turma de 2011, eu sei que eu tô atrasado, tá? De novo, mas acontece que não deu para participar da live de sexta-feira porque eu trabalho à tarde e à noite, então fica inviável para eu conseguir participar de algum evento nesse período, tá? Aí eu até comentei no YouTube da live anterior, dizendo que eu queria muito estar participando desse reencontro, certo? Então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre a minha trajetória, os meus altos e baixos durante todo esse período. Vamos lá. Atualmente eu estou morando na cidade de Parauapebas, que é a minha cidade natal. Apesar de eu ter nascido em Marabá, eu vim para Parauapebas muito pequeno ainda bebê. E os meus pais são funcionários públicos aqui, eles são da área da educação, tanto do estado quanto do município. E eu cresci nesse cenário, né, de educação, político, pedagógico. Dentro de casa, na garagem de casa, funcionava a nossa escola de reforço, onde eu atuei ali desde muito cedo, né, com alfabetização dos coleguinhas das turmas mais novas, né, das turmas anteriores. E esse foi o meu primeiro contato com a sala de aula, assim, como instrutor de alguma coisa, né? E atualmente eu tô trabalhando no município, eu dou aula de inglês, de língua inglesa nos anos finais do ensino fundamental e também no EJA, a minha primeira experiência agora, né, com o EJA. Além disso, eu tenho um curso próprio, tá? Ele se chama Inglês Independente, onde eu trago aí, eu incluo as minhas outras habilidades, que é a música e a informática. Eu consigo lidar com com essas duas coisas dentro das minhas aulas. Claro que depende muito do perfil do aluno. Por exemplo, eu ensino inglês online pelo Telegram, para o público em geral, e eu tenho alguns alunos que são professores de inglês ou de algum idioma, geralmente espanhol, na qual eles buscam inserir a música dentro da sua metodologia. Até porque nas minhas aulas, eu trabalho com crianças e jovens e adultos também, mas em maior parte com crianças, ensino fundamental. Eu levo meu ukulele, que é um violão pequeno, violão havaiano de 4 cordas, e aí eu trabalho a partir de uma música fonética, trabalho também a questão cultural, a diferença na linguagem, como que funciona na língua inglesa, fazendo comparação com o português. E também nas minhas aulas particulares, sempre que eu posso, eu incluo a música, tá, dentro da minha metodologia. Certo? E aí tem gente que acha interessante e começaram a me perguntar se eu não ensinava a tocar um instrumento. Claro, eu ensino. Eu desde os meus 15 anos, eu já trabalhei dentro de casa, na sala de casa, dando aula de violão. Depois, na escola onde eu estudava, onde eu fazia o ensino médio, eu fiz cursos, oficinas, né, de violão. E sempre foi assim, eu sempre ensinei alguma coisa, né? Seja violão, seja música em geral, seja inglês, seja alfabetização, informática também, né? Quando eu trabalhei como coordenador
de escola de idiomas, uma das coisas que eu incentivava era o uso da tecnologia a nosso favor, né? Tanto é que hoje eu faço muito uso das nuvens, das tecnologias de nuvens para poder facilitar o meu próprio trabalho, certo? Então, vamos lá. Além do curso da graduação em língua inglesa, também cursei o curso técnico de informática em 2014 no IFPA. Foi um período onde eu comecei a me entupir de tarefas diversas e depois eu comecei a trabalhar de fato numa escola de idiomas, onde comecei só dando aula a princípio, né? E aí esse acúmulo de tarefas acabou me tomando muito tempo, me tomando muita... Então eu tive alguns problemas aí nesse período de 2014 até 2016, onde eu não conseguia conciliar tudo o que eu estava fazendo. Estava envolvido em vários projetos, em ONGs, sei lá, até produzindo documentários, essas coisas, né? E aí a graduação acabou ficando em segundo plano, terceiro plano, infelizmente, né? E aí, pessoal, resultou que eu acabei deixando para muito depois. Em 2017 eu vim para Parauapebas para coordenar 2 unidades da franquia onde eu trabalhava, uma daqui de Parauapebas e outra que ficava em Canaã. Então foi uma experiência bem interessante, fez muita diferença na minha vida, onde eu vi o outro lado, né, da escola, né, de um empreendimento. Antes eu tinha só a visão do lado de professor, de ir para a sala de aula, ensinar e entregar atividade, pronto, né? E aí eu tive a oportunidade de entender também o outro lado, o lado comercial, o lado financeiro, né? Então eu acabei ficando interessado naquele tipo de coisa, né? E acabei tentando até ser sócio da empresa, acabou não dando muito certo. E aí desisti da ideia, mas a vontade de possuir alguma coisa própria, uma escola própria, um curso próprio, sempre ficou, né, desse tempo todo pra cá. Eu fiquei com essa semente dentro de mim, pensando, poxa, dá pra fazer, eu consigo fazer, certo? Aí, nesse ano de 2017, eu me casei. A minha esposa logo em seguida foi chamada para trabalhar no regional de Marabá, que ela é biomédica, ela é da área da saúde, formou em Marabá também, estudou em Marabá, e a gente acabou tendo que voltar para Marabá, certo? Aí eu voltei para a unidade onde eu estava trabalhando anteriormente, só que dessa vez com a função de coordenador. Nesse período eu já estava com algumas crises que dava de vez em quando, tentava segurar ao máximo, e aí fui deixando para lá essas questões psicológicas, né? Uma vez ou outra ia no psicólogo para ver e acabava não chegando a lugar nenhum. Alguns diziam que eu tinha provavelmente transtorno bipolar, que às vezes eu tinha muita vontade de fazer uma coisa e aí logo não tinha mais vontade de continuar aquela coisa. Isso foi se repetindo em vários aspectos da minha vida. Então começava uma coisa, não terminava, me empolgava no começo, depois não ia pra frente, né? E aí, pessoal, aí foi que o negócio começou a ficar mais sério, né? Comecei a ter muito mais responsabilidade para lidar e a graduação
ficando para lá, né? Até tinha tentado apresentar uma vez o meu primeiro projeto, mas eu não conseguia concluir de jeito nenhum, que era uma pesquisa, era sobre a comunidade onde eu estava, era fazendo meus trabalhos voluntários, tinha lá um curso de inglês dialógico, e aí eu acabei me perdendo. Quando eu voltei, eu não conseguia mais me conectar com aquele assunto e acabei tendo que começar um outro projeto, né? Mas ainda deixando para lá minha questão psicológica, que era uma coisa muito importante, né? Eu não conseguia enxergar isso direito, né? Aí foi quando me deu uma crise muito grande, eu tive a gente chama de burnout, onde eu não conseguia dormir, não conseguia me concentrar em absolutamente nada, acabei ganhando peso, fiquei com sobrepeso e com muita queda de cabelo, enfim, não tinha mais muita paciência com nada, e poxa, foi bem complicado esse período da minha vida, né? E morava num lugar barulhento, né, no fundo ali do Líder, supermercado Líder, e também perto ali do tal do Galinha Caipira, onde fim de semana era só o Vanderlei Andrade nas maiores alturas, né? E isso juntou com tudo que eu estava passando. Eu estava numa crise de depressão, até eu aceitar que eu estava com isso, que eu estava com esse problema. Eu tive que chegar no fundo do poço. Foi quando eu comecei a me abrir com as pessoas e dizer, olha, eu tô com um problema. E aí foi logo no período que minha esposa engravidou, a gente estava se preparando já para receber a nossa criança, a nossa querida Aurora, que hoje fez 4 anos agora, dia 12 de março, meu xodó, minha vida. E, gente, foi muito complexo esse período da minha vida, onde todas as minhas vontades de seguir numa carreira acadêmica foi por água abaixo. Então eu não conseguia mais me conectar com essa realidade de vida acadêmica. Eu queria mais era terminar e buscar um tratamento mais específico, né? Aí logo em seguida minha esposa depois, já no final da gestação, ela veio para Parauapebas para ficar com a família, para ter neném aqui, onde estava no conforto da família. Eu fiquei ainda, que eu tinha algumas coisas pendentes para resolver. Tinha começado a dar aulas particulares nessa época, já em 2018. Então eu meu dia começava às 7 da manhã, e aí terminava, só Deus sabe, 11, 12, às vezes varava a madrugada, fazendo coisas ainda, e não conseguia dormir. Tive problema para dormir, não conseguia de jeito nenhum, de tanta coisa que passava pela minha cabeça, né? E aí minha esposa veio, ganhou um neném aqui, aí eu fiquei vindo e voltando quase toda semana, e aí minha esposa recebeu a proposta de trabalhar na saúde aqui em Parauapebas. Ela estava de licença do regional e recebeu essa proposta para trabalhar na UPA aqui de Parauapebas, onde ela está trabalhando até hoje. E aí eu acabei vindo para Parauapebas no final de junho, e ela já assumiu o cargo de biomédica da UPA de Parauapebas. Então eu tive que tomar uma decisão que foi bem difícil para a época, né, que foi parar de trabalhar. Então eu assumi a minha função de pai, né, realmente eu assumi, abracei, né, e fui trocar fralda, fui fazer mamadeira, foi aprender a lidar com as coisas de dentro de casa. Então, para mim foi uma mudança assim muito radical de uma hora para outra, né? De repente eu tava trabalhando de 7 à meia-noite, não conseguia dormir, e aí
De repente eu parei com toda essa rotina e comecei outra rotina bem diferente, bem específica mesmo, né? Então, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Não me arrependo de nada disso. Aí, para finalizar, né, para que eu não estenda muito aqui, já tá com 15 minutos de vídeo. A nossa ideia era de quando nossa filha completasse 1 ano de idade, né, no que seria em março de 2020, eu desse continuidade ao meu projeto de aulas de inglês particular, né, que eu tinha tomado gosto por aquilo, acabei, né, virando a chave, não, é isso que eu quero fazer por enquanto. E tinha muitas ideias, muitas coisas, a gente já estava com um certo orçamento para investir nesse projeto. E aí, o ano de 2019 foi bem legal. Eu tava já assim, bem mais esperto, bem mais, como é que eu posso dizer, os problemas psicológicos ainda estavam lá, eu tinha consciência deles, mas não tinha dado muitos problemas mais. E aí a gente continuou, né? Eu continuei indo na psicóloga e tal. E aí veio o tal do ano de 2020, né? Nossa filha ia completar 1 ano. E aí a gente resolveu presenteá-la com mais uma viagem. A gente foi para o Rio de Janeiro. E tava já estourando, a pandemia ainda era uma epidemia lá em alguns lugares, mas já tinha chegado no Brasil. Lá em São Paulo já tinha casos, no Rio também já tinha alguns, e aí a gente ficou assustado com aquilo, certo? E isso foi meio traumatizante, porque a nossa volta quase a gente fica para trás, fica preso em hotel, em aeroporto, enfim, foi bem complicado o nosso retorno a Parauapebas. E o ano de 2020 foi o ano que todos os meus problemas afloraram, assim, de uma forma que eu não tenho como descrever aqui nesse vídeo com vocês, tá? Eu tive que procurar ajuda psiquiátrica, porque eu não estava conseguindo, de jeito nenhum, eu não estava conseguindo me conectar com o meu lado professor da força, né? E não dava, eu fiquei travado. Então eu comecei a dar aula com medo, né? Minha esposa começou a trabalhar muito e eu tentava dar algumas aulas particulares e não estava conseguindo. Aí esperei um tempo, já no segundo semestre de 2020, que já estava tudo, a gente já estava mais acostumado com as novas rotinas de higiene. Aí eu fui trabalhar no Colégio Dom Bosco, recebi um convite. E aí fui trabalhar lá e, de novo, não conseguia me conectar, não conseguia ser, né, o professor que eu era, que eu gostava de ser, né, e eu desaprendi totalmente, eu não conseguia, ficava com uma ansiedade absurda. E aí fui procurar realmente ajuda psiquiátrica, e aí que as coisas começaram a aparecer, né? Então fui descobrir minha condição. Eu fui categorizado a princípio, né, dentro do transtorno do espectro autista, né? E provavelmente com TDAH também. E isso me fez buscar, né, sobre todas essas questões, sobre esses transtornos. Na maioria das vezes eu me convencia que eu tinha realmente aquilo, outras vezes não, às vezes eu ficava em dúvida, e até hoje eu tô nessa busca, né, incansável por um diagnóstico de fato. Mas durante o período de 2020, 2021, perdi meus 2 avós maternos, e ano passado meu avô paterno, né, com quem eu convivi em Marabá, na casa dele. Então
foi muito traumatizante, né? Sendo pai de primeira viagem, minha esposa trabalhando na saúde, qualquer momento poderia acontecer um desastre. Muita coisa passava-se, né? A ansiedade, a depressão foi a pior de todas. E aí eu tive que realmente buscar esse apoio psicossocial, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque hoje eu consigo, eu posso dizer que eu estou praticamente curado em relação a tudo isso. Tô com as medicações corretas, fico muito feliz de conseguir lidar com esses transtornos, até porque é uma das causas da minha criatividade, então eu não abro mão assim de ser radical em relação a isso. Não, o que eu preciso é controlar tudo isso, preciso de alguém que me apoie, né? E nesse caso minha esposa me apoia bastante, né? Eu tenho uma ideia, anota aí pra mim, né? Não deixa eu perder isso não, tá, tem umas loucuras que passam, assim, algumas coisas assim que humanamente às vezes é inviável, mas tá ali a ideia, e aí depois eu vou pensando melhor, tá? E assim, aprender a conviver com isso, né? Até porque eu já devia ter tido esse entendimento, porque meu irmão mais novo é autista. Eu sou o mais velho de 3 irmãos e meu irmão mais novo é autista. Então, a primeira coisa que a psiquiatra que me atende, me perguntou se tem algum histórico de autismo na sua família. Tenho, meu irmão caçula é autista. A cara que ela fez foi assim, hilária até. Poxa, então tem alguma coisa aí, mas eu sempre vivi normalmente. Ela disse assim, mas será que foi normalmente? Agora conta aí sua história, sua infância, como foi sua infância? E, poxa, realmente, né, tem tudo a ver, né? Então, ainda não tenho um diagnóstico, mas é quase certo, até porque na fase adulta é complicado você ter um diagnóstico assim, né? Tem que consultar os pais, os amigos, a família e tudo, ver todo o histórico médico, enfim, né? Mas só o fato de eu já ter tomado algumas iniciativas como reeducação alimentar, dormir na hora certa, fazer atividade física, organizar minhas metas, né, semanais, né, primeiro diárias, semanais, mensais, anuais, sei lá, semestrais, enfim, tudo é meta, tudo tá aqui. Eu tenho muitos post-its, tenho muitas informações aqui, tem um aplicativo específico para celular que fica me lembrando o tempo todo. Então faço uso de tudo isso para que eu possa viver em paz, é o que eu tenho conseguido ultimamente, né? Então, assim, eu quis tocar nesse assunto, até porque na universidade, as pessoas que se formaram junto comigo, algumas eu consigo perceber algumas características semelhantes. Então, às vezes você está passando por algum problema como eu estava passando, e o que a gente tem que fazer é pedir ajuda, né? E tem muitos lugares que você pode ir, né? Converse com seus colegas, O importante é você buscar ajuda, seja de um amigo, seja de um parente, seja de um familiar, enfim. Esse é o meu recado que eu tenho para dar para vocês, né? Já passei muito tempo aqui enrolando, né? Mas é isso, a mensagem que eu levo para vocês é: cuidem da saúde mental de vocês, porque isso, né? Se você deixar para depois, isso vai te atrapalhar, vai te levar para o fundo do poço, onde eu cheguei. Tá? Eu cheguei a um ponto que eu não via mais sentido, né? Até escrevi alguns poemas sobre isso, sobre essa sensação. Quem quiser, depois eu compartilho aí.
Mas é isso, gente. Eu desejo para vocês que estão terminando, para vocês que estão entrando agora também, o curso de inglês de letras em inglês, pelo menos na Unifespa, é um curso que te abre muito a mente para diversas coisas, né? E eu percebo essa diferença quando eu vou comparar meu trabalho com de alguns outros professores que ficam presos naquele formato mais, né, tradicional de gramática, tradução, enfim. É isso. Então aproveitem esse tempo na universidade, escrevam, aprendam a linguagem científica, pesquisem, e eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, tá? Saúde a todos e uma boa semana. Bye, bye.